Olá, alunos. Tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para mais uma aula, tá? Agora a nossa aula será sobre quadriláteros. Apesar de eu já ter iniciado sobre quadriláteros, eu vou recapitular alguns conteúdos, tá? Porque eu vi que teve gente que ainda não entendeu muito bem alguns conteúdos, então eu vou recapitular tudo, tá? E a gente vai aprender novas coisas para vocês conseguirem fazer os exercícios, tá? Vocês têm que praticar, tá bom, turma? Eu vi que muita gente ainda não fez os exercícios e acaba que fica perdido. Vocês têm que pegar sempre a aula da semana e fazer a aula, assistir a aula, e quando eu estiver dando aula pelo WhatsApp, vocês já têm que ter assistido a aula, porque senão vocês ficam perdidos, tá bom? E aí vocês não sabem sobre o que eu estou falando. Então, vocês têm sempre que assistir a aula antes de chegar a minha aula do WhatsApp, tá bom? Então, vamos lá. Iniciando sobre quadriláteros. Então, quadrilátero, ele sempre vai conter 4 lados. É meio com o formato de uma caixa, tá bom? Então, elementos do quadrilátero. Então, a gente tem vértice, a gente tem ângulo interno, a gente tem o lado, a gente tem diagonal, tá? O que é cada coisa? Então, ó, a gente já fez uma atividade sobre isso, mas não custa nada lembrar. Então, ó, nós temos aqui diagonal, tá? São 4 diagonais. 4 vértices. Ângulo interno é essa parte de dentro, ó. 1, 3. Nos lados nós temos, ó, 1, 2, 3, 4 lados, e diagonal só temos 1, 2. Nós temos aqui perímetro. O que é perímetro? É a soma de todos os lados desse quadrilátero, tá bom? Sobre perímetro é a soma de todos os lados, ou seja, esse com mais esse, com mais esse, com mais esse, tá bom? É importante destacar os vértices, os lados e os ângulos internos que são opostos. O que é ângulo oposto, esse oposto e lado oposto? Por exemplo, a gente tem esse lado, tá? Que é oposto a esse lado, tá bom? Então, isso é oposto. Que é o lado do outro. Então, por exemplo, se eu tenho o ângulo, tá? O U, eles são ângulos opostos também quando a gente... Então, isso que tem... Por que é isso? Porque na regra do paralelogramo, quando a gente fala sobre ângulos opostos ou vértices opostos, a gente tem que eles são exatamente iguais. Como assim? Por exemplo, se eu tenho aqui um ângulo aqui como 50 graus, necessariamente esse ângulo aqui também tem que ser 50 graus, tá bom? Por quê? Porque iguais, tá? Então, num paralelogramo, ângulos opostos, eles são iguais. E nós temos também os chamados ângulos adjacentes. O que são ângulos adjacentes? Por exemplo, o U. Por quê? Porque eles estão no mesmo lado de ângulos adjacentes. A soma desses ângulos tem que dar 180 graus, tá bom? Então, você tem que lembrar que vértices opostos, lados opostos e ângulos internos opostos, tá? Você tem que lembrar sempre o que é e aonde se encontra. Então, vamos lá. Outra coisa importante, ângulos de um quadrilátero.
Em todo quadrilátero, a soma dos ângulos internos é igual a já isso não custa nada lembrar, tá bom? Então, todo quadrilátero paralelogramo. Um paralelogramo ele possui dois pares de lados paralelos, chamados de paralelogramo. Então, um paralelogramo ele pode ser um retângulo, ele pode ser um losango, ele pode ser um quadrado, ou ele pode ser o próprio paralelogramo, que é ele dessa maneira aqui, tá? Essa figura é característica de um paralelogramo real. Ele não tem um nome específico, ele tem o nome de paralelogramo apenas, tá bom? Mas esses aqui, esse e esse tem nomes específicos. Esse é o próprio paralelogramo. Mas não quer dizer que esses aqui não deixem de ser paralelogramos. Por quê? O que caracteriza um paralelogramo é que os seus lados eles são paralelos, ou seja, eles não se cruzam. Se você estender a linha dele aqui, ele não vai se cruzar. Então, por isso a gente denomina paralelogramo. Então, vamos lá as regrinhas aqui. O paralelogramo ABCD, que é esse que no caso o retângulo, possui os ângulos retos, por isso é chamado de retângulo. O paralelogramo MNPQ, que é esse aqui, possui os lados congruentes, por isso é chamado de losango. O paralelogramo RSTU é esse aqui, possui lados e ângulos congruentes, ou seja, ele é quadrado, tá bom? O quadrado ele também é retângulo e também é um losango, tá bom? Por quê? Porque ele tem lados congruentes e ângulos congruentes. O paralelogramo EFGH não possui lados congruentes nem ângulos retos. Por isso, não recebe nome especial. Ele é apenas um paralelogramo, tá bom? Propriedade do paralelogramo. Então, vamos à propriedade aqui que eu já falei com vocês. Ângulos opostos, eles são iguais, ou seja, são semelhantes. Se eu tenho aqui o ângulo A e o ângulo O, eles são iguais, tá? Vamos botar um igualzinho aqui, ó. Esse e esse daqui, eles também são iguais, o E e o U. Outra coisa importante, ângulos adjacentes são iguais a 180, ou seja, aqueles que estão no mesmo lado, ou seja, o A e o U estão no mesmo lado. Somando os dois, tem que dar 180 graus. Se eu somar o A com E, tem que dar 180 graus, tá? Se eu somar o E com O, tem que dar 180 graus. Se eu somar o O com U, tem que dar 180. Mas somando todos os ângulos internos, tem que dar 360 graus. Tá bom? Então, a soma de todos os internos é 360. Então, essa daí é a propriedade do paralelogramo. Vamos falar sobre a diagonal do paralelogramo. Tá? Quando a gente traça uma diagonal no paralelogramo, ele sempre vai cortar o paralelogramo num ponto médio. O ponto médio é o ponto do meio, exatamente o ponto do meio desse paralelogramo, tá bom? Então, dentro do paralelogramo, a gente vai ter dois ângulos que a gente chama de alternos internos, tá? Que vai ser, aqui no caso, o A e o C, e os ângulos alternos internos B e D. No caso, eles serão exatamente iguais,
tá bom? Vamos às conclusões. Em todo paralelogramo, os lados opostos são congruentes. Os ângulos opostos são congruentes. Os ângulos e os lados. As diagonais cortam-se ao meio, então exatamente no meio. Os ângulos consecutivos são suplementares, ou seja, iguais a 180 graus. No retângulo, a regra do retângulo. Além das propriedades de cima que valem para o retângulo, as diagonais são congruentes, tá? Ou seja, as diagonais serão sempre iguais, tá? No retângulo. E no losango, além das propriedades de cima, as diagonais são perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus. Aqui, ó, tá vendo esse quadradinho, ó? Um ângulo de 90 graus. E estão contidas na bissetriz do ângulo interno. Então, aqui é bissetriz. Cada uma delas aqui forma uma bissetriz, tá? O que é bissetriz? Divide um ângulo em dois ângulos iguais. No quadrado, além das propriedades escritas acima, então, além de todas essas de cima, as diagonais são congruentes, perpendiculares entre si e estão contidas na bissetriz dos ângulos internos. Então, aqui, perpendicular e também você tem aqui uma bissetriz. Se aqui é um ângulo de 90, ele vai passar exatamente no ponto 45. Tá bom, turma? Então, essa parte aí é a parte que eu tinha para falar sobre paralelogramos. Na próxima aula que a gente vai iniciar e falar sobre o trapézio, tá bom? Então, para quem quiser fazer os exercícios, para quem quiser não, para vocês fazerem os exercícios do livro, tá? Vai ficar os exercícios da página 30 e 31, tá? São exercícios simples para vocês praticarem todo o conteúdo que eu falei nessa aula, tá bom? Então, por hoje é só. Na próxima aula a gente se encontra novamente. Fiquem com Deus e até lá.